Oi pessoal, bem-vindos ao mais novo vídeo de história. Nós vamos estar falando sobre proteger a colônia na época dos portugueses que dominaram e contra a invasão de outras nações europeias como os franceses e holandeses. O que os portugueses, que eram os colonos, né, do Brasil, fizeram para proteger a colônia e como isso aconteceu na linha do tempo. Então, antes de começar, a gente vai mostrar aqui alguns fortes que depois a gente vai falar sobre eles, tá bom? Então aqui é um exemplo do Forte de Santo Antônio da Barra, que foi feito em Salvador. Aqui é o Forte de São José da Ponta Grossa, que fica em Santa Catarina. E aqui o Forte de São João da Bertioga, que fica localizado em São Paulo. Bom, então, protegendo a colônia. Que colônia? O Brasil. Lembra? A gente tinha a metrópole e a colônia. A metrópole sempre é aquela que tinha conquistado a colônia. A colônia era o que havia sido conquistada, tá? Povoada. Então, protegendo a colônia. Quem? Brasil. Então, na época de Dom João III, que era o rei de Portugal, na tentativa de povoar o Brasil, foi criado o sistema de capitanias hereditárias, como a gente já viu em outros vídeos. Muito bem. Nesse sistema de capitanias hereditárias, como o Brasil era um território muito grande, os portugueses decidiram dividir em longas faixas de terra, né, que foram concedidos a pessoas de confiança do rei. Os portugueses, mas que eram de confiança do rei, para poder administrar essas longas faixas e não sofrerem invasão de outras nações. E essas pessoas, elas deveriam povoar esses locais e produzir neles, ou seja, trazer riquezas. Então, o sistema de capitanias hereditárias, como a gente já viu anteriormente, não prosperou, ou seja, não desenvolveu. Né? E com isso, o rei de Portugal criou um governo geral. Para que foi criado esse novo sistema de administração? Para auxiliar as capitanias, né, hereditárias. Então, em 1549, chegou Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral, Tomé de Souza. Com ele vieram também mais de 1.000 pessoas, entre eles religiosos, militares, nobres para auxiliar na administração, pedreiros, trabalhadores diversos, carpinteiros e outros. Olha aqui o Tomé de Souza, uma foto dele, né? Que era a representação do primeiro administrador colonial do governo geral. E aqui, ó, de novo ele, o Tomé de Souza, indo ajudar na construção de Salvador, que a gente já vai ver. Bom, todos chegaram aqui no Brasil, na colônia, para colocar em prática o projeto político de estabelecer ali a capital do governo português na colônia. Então, quando chegaram aqui no Brasil, criaram as capitanias hereditárias, não deu certo, não se desenvolveu, criou-se o governo geral, e no governo geral, o primeiro que tomou conta foi Tomé de Souza, né, que foi administrar o governo geral, né? E ele ali ia estabelecer algumas regras. Então, em 29 de março de 1549, foi fundada a cidade que recebeu o nome de São Salvador. Então, em São Salvador é onde foi fundado o primeiro governo geral, tá? Então, eles deram esse nome de São Salvador, fazendo uma referência a Jesus Cristo, porque era importante no catolicismo, né? Era importante no catolicismo para os portugueses, porque era a religião oficial de Portugal. Muito bem. Por que foi escolhido a região de Salvador como capital, né? Com tantos outros locais no Brasil, por que foi escolhido lá? Primeiro, foi escolhido porque era um litoral com excelente porto natural, ou seja, por si só facilitava a entrada e saída de embarcações. O outro motivo é que, por ser uma região que tinha uma característica de relevo diferenciado, ou seja, na parte baixa, onde ficava a beira-mar, a praia, se chamava Cidade Baixa, e a parte mais elevada se chamava Cidade Alta. Por conta dessa característica de relevo, permitia que o local fosse mais protegido, ou seja, seria mais difícil de ser acessada pelos inimigos. Então, foi lá que
que foi construído o governo geral, porque era um local que tinha melhor segurança e proteção para fazer a parte administrativa dos portugueses com relação à produção da colônia e etc, tá? Bom, a casa do governador-geral, então, foi construída na parte mais elevada da cidade de São Salvador. Por quê? Porque o governador-geral era a autoridade que deveria ter mais segurança, né? Se houvesse alguma invasão inimiga, ou seja, de nações inimigas, tá bom? Aqui, por exemplo, pessoal, é um exemplo de uma planta de quando eles estavam construindo aqui em Salvador, tá vendo? Em São Salvador, né? Aqui seria na parte mais alta a casa do governador. E aqui, ó, que é a cidade alta, né? E aqui a cidade baixa, que é a beira-mar onde fica a praia, para facilitar as embarcações. Ou seja, para levar e trazer o quê? O açúcar. Lembra que era a principal riqueza do Brasil para Portugal na época, tá bom? Então, no século XVI, tiveram diversas nações europeias desejavam ter domínios coloniais, porque as colônias traziam muitas riquezas para a metrópole. Então, a gente viu em outros capítulos, em vídeos que eu já publiquei aí, como é que funcionava o esquema de colônia e metrópole. Uma colônia só poderia ter uma metrópole e assim por diante, né? E eles tinham um combinado entre eles de produzir riquezas, comprar e venda entre eles. Tinha compra e venda entre eles, no caso aqui do Brasil, o açúcar, que era a principal riqueza, tá? Era difícil para a coroa portuguesa viajar e proteger um território tão grande como o do Brasil. Então, nesse intervalo, o que aconteceu? Aconteceram duas grandes invasões europeias no Brasil. Uma invasão europeia que foi feita pelos franceses na região do Rio de Janeiro e a outra invasão holandesa que aconteceu no Nordeste, primeiro em Pernambuco e depois em outras regiões como na Bahia, assim por diante, sempre lá na região do Nordeste. Então vamos ver aqui na linha do tempo como é que funcionam os acontecimentos pelas datas. Então em 1502 teve a chegada dos portugueses ao Rio de Janeiro. Mas os portugueses não tiveram interesse por essa região porque não havia riquezas aqui. Então, olha aqui, ó, a chegada dos portugueses aqui, ó. Tá vendo? Fundação da cidade do Rio de Janeiro, né? Aqui, ó, tá vendo? Bom, em 1549 teve a chegada do governador-geral Tomé de Souza, a Bahia, que a gente criou lá, São Salvador, que foi especificamente ali a cidade que recebeu esse nome, tá certo? E fundada a cidade de São Salvador, exatamente. Lembrando que era uma referência a esse nome, uma referência a Jesus, porque era importante o catolicismo para os portugueses, porque era a religião oficial de Portugal, tá bom? Em 1555, teve a invasão e domínio dos franceses aqui no Brasil, né? No Rio de Janeiro. Então, em 1565, foi fundada a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, para os portugueses se organizarem para expulsarem os franceses e garantirem as posses de novo da terra. Porque como há um tempo atrás tinha sofrido invasão e domínio dos franceses, os portugueses não queriam perder essa região. Então, o que eles fizeram? Fundaram a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, que a gente já viu aqui, ó, fundação da cidade do Rio de Janeiro, para os portugueses se organizarem e garantir as posses de terra novamente dos franceses. Em 1567, os franceses foram expulsos da Baía de Guanabara. E para proteger e povoar, vinham cada vez mais portugueses aqui. Aí foram criando as vilas, as cidades. Então, depois que foram criando as vilas e as cidades, para que foi feito? Para cumprir a defesa dos territórios.
possuíam construções fortificadas. O Forte de Santo Antônio em Salvador, como a gente viu lá atrás no começo. Lembra esses fortes aqui, ó? Então, os portugueses, para começarem a aumentar a defesa dos territórios brasileiros e fortificar ainda mais essas regiões, eles criaram essas construções que se chamam fortes, tá? Então, voltando para a linha do tempo. Então, em 1567, franceses foram expulsos da Baía de Guanabara e começaram a vir mais portugueses para o Brasil, para a colônia, criando vilas e cidades e criando construções fortificadas para garantir a defesa da região. Em 1630, os holandeses invadiram a região de Pernambuco. Essa invasão foi motivada pelo interesse da Holanda no açúcar, vinda dos engenhos. Vamos ler aqui um pouco mais detalhado isso daqui, por que eles estavam tão interessados. Então, os holandeses, eles tinham interesse em obter o açúcar sem passar pelos portugueses, porque assim o preço seria menor e o lucro seria maior. Porque antes os portugueses produziam açúcar aqui no Brasil, levavam, que era na colônia, né? Aqui no Brasil, que era a colônia de Portugal, Portugal era a metrópole do Brasil, né? Levavam para a Europa o açúcar e era vendido aos holandeses que dominavam a técnica de refinamento do açúcar, deixar ele mais refinadinho. Então, os holandeses pensaram assim, por que a gente precisa passar por todo esse processo, esperar os portugueses trazerem, a gente refinar, vamos direto lá na colônia, a gente conhece, invade lá, domina as técnicas de produção nos engenhos, produção de açúcar, e a gente não precisa mais ter essa preocupação. Então, os holandeses invadiram a região de Pernambuco, que lá é onde tinham os engenhos. Mas, em 1637, os holandeses nomearam Maurício de Nassau como governante deles, da região de Pernambuco. E, com o tempo, foram ocupando várias regiões do Nordeste, a Bahia, né? Então, a primeira tentativa de invasão dos holandeses foi Salvador, que foram derrotados pelos colonos, pelos portugueses, aqui no Brasil. Por quê? Porque a cidade de Salvador era chamada de cidade de fortaleza, devido à preocupação com a segurança da capital da colônia. Por que eles foram derrotados? Eles não conseguiam invadir os holandeses. Por quê? Porque como a Salvador era uma região que tinha altos e baixos, eles conseguiam ver rapidamente os invasores chegando e conseguiam se munir de defesas. Mas, no século XVII, os portugueses começaram a tentativa de expulsar os holandeses, que depois de tanto tempo e de dominarem as técnicas de fabricação de açúcar, porque os holandeses ficaram aqui no Brasil praticamente 20 anos. E com isso eles aprenderam as técnicas de fabricação de açúcar. E sempre sofrendo a pressão da invasão dos portugueses, então os holandeses falaram assim, olha, agora a gente já conseguiu aprender como é que faz o açúcar, como é que é a fábrica, como é que se constrói. Então os holandeses partiram do Brasil, foram plantar cana-de-açúcar e construir engenhos de cana-de-açúcar nas Antilhas, que ela é localizada na América Central. E aí começou a forte concorrência entre o açúcar produzido pelos holandeses nas Antilhas, na América Central, e o açúcar fabricado pelos portugueses aqui no Brasil. E o que aconteceu com tudo isso? Portugal não conseguiu superar, ou seja, não conseguiu ganhar essa competição. E a produção de açúcar começou a cair. Então, os holandeses permaneceram no Brasil por mais de 20 anos. As primeiras imagens do Brasil colônia são pinturas feitas na época da invasão holandesa no Nordeste, porque eles ficaram muito tempo aqui, né? Como eles eram uma nação muito evoluída, então eles tinham várias técnicas, várias outras formas evoluídas de trabalho, até inclusive nas pinturas. Então, os pintores holandeses registraram informações sobre os indígenas, sobre os africanos, sobre os desenhos de açúcar, entre outros. Os pintores de destaque eram Alberto Eckhout e Franz Post. Olha, vamos estar mostrando aqui algumas das... olha só. Aqui eu tenho uma imagem de um pintor holandês que era o Albert Eckhout.
Aqui a dança dos tapuiás, que era de indígenas, também do Albert. Aqui do Rio São Francisco, feito pelo outro holandês, Frans Post. Do engenho aqui, feito pelo Frans Post, que foram registrados na época tudo isso, né? Então, só relembrando aqui que Portugal não conseguiu ganhar a competição dos preços de açúcar, né? Na produção lá do açúcar, nos preços, nos lucros, e a produção de açúcar começou a cair, tá? Então, fazendo um breve resumo, olha só, foi estabelecido no Brasil o governo geral, devido à falha do sistema de capitanias. A cidade de Salvador foi fundada para auxiliar na administração, porque lembra que a gente teve aí a derrota, né? As capitanias hereditárias não se desenvolveram. Por isso foi criada a cidade de Salvador, onde era o governo geral, para auxiliar na administração das terras, do dinheiro, da parte financeira e também a proteção da colônia, que era o Brasil. Haviam outras nações europeias interessadas em domínios coloniais, por isso aconteciam as invasões na colônia portuguesa com frequência. As duas invasões que ocorreram no Brasil foram a holandesa no Nordeste, né? E essa holandesa, ela tinha basicamente, eles desejavam conhecer a técnica de produção de açúcar dominado por os portugueses para reduzir o preço e ter uma margem de lucro ou um lucro maior. E teve a invasão francesa na região do Rio de Janeiro, que eles queriam terras para explorar, basicamente. Terras para povoar, para explorar mais riquezas, né? Para aumentar as riquezas da sua metrópole, tá bom, pessoal? É isso aí, espero que tenham um bom estudo e até o próximo vídeo.